Algumas pessoas estão automaticamente excomungadas simplesmente por declarar que o Papa Francisco não é o legítimo sucessor de Pedro, que a sucessão apostólica foi interrompida com a eleição do Papa Francisco, ou de que ele não foi legitimamente eleito como Papa, como sumo pontífice da Igreja. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque existem diversos católicos pela internet dizendo que o Papa Francisco não é o Papa legítimo da Igreja, que a sucessão apostólica foi interrompida. I don't know even if the Pope is a real Pope. Eu vou mostrar aqui exatamente quais são as leis da Igreja sobre estas questões, o que está no Código de Direito Canônico da Igreja, o que foi declarado pelo Concílio Vaticano I. Não é o Concílio Vaticano II que muitos destes críticos da Igreja abominam, é o Concílio Vaticano I, o que ele diz sobre o sucessor de Pedro, sobre a sé apostólica, sobre a sucessão dos apóstolos. E também como que alguns destes ditos católicos já estão automaticamente excomungados por incorrerem em anátema. Eles foram automaticamente excluídos da Igreja simplesmente por declarar que o Papa Francisco não é o legítimo sucessor de Pedro. E nós, que sabemos que ele não é Papa, Alguns destes são bastante conhecidos, que declaram que o Papa Francisco não é Papa. Existe aí o Olavo de Carvalho, também um tal de Professor Emílio, da TV Nossa Senhora de Fátima, e eu vou mostrar aqui também o Padre Dornelles, padre entre aspas, porque ele foi excomungado por decreto da Igreja. A sentença, a declaração, todos podem ver. Existem basicamente dois tipos de excomunhão na Igreja. Uma que é automática, simplesmente por você incorrer em um erro, também aquela que passa por um tribunal eclesiástico e pode ser declarada por um bispo ou pelo Papa. O Concílio Vaticano I, ele decretou na Constituição Dogmática Pastores Eternos que toda pessoa que disser que o sucessor de Pedro, o sumo pontífice em Roma, o bispo de Roma, não é o legítimo sucessor de Pedro, esta pessoa seja declarada anátema. E é isso que eu vou te mostrar aqui, exatamente como está no texto. Diz textualmente esse trecho destacado. Eu vou traduzir porque está aqui no italiano, não tem isso no site do Vaticano em português. Mas diz exatamente: se, portanto, alguém afirma que não é pela disposição do mesmo Cristo, que não é da vontade de Cristo, o Senhor, ou seja, por decreto divino, que o abençoado Pedro tenha sucessores no primado sobre a Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice não seja o sucessor do abençoado Pedro no mesmo primado, que seja anátema. Quem disser que o sumo pontífice não é o sucessor de Pedro é anátema, está excluído da Igreja, sofre sentença de excomunhão automática. E nós podemos ler no cânon 751 do Código de Direito Canônico da Igreja algumas descrições do que é uma heresia, do que é um cisma e também do que é apostasia. Diz o seguinte: chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Mesmo levantar dúvida pode ser uma heresia. Se alguém levantar dúvida sobre o que eu acabei de ler, sobre o Concílio Vaticano II e o sucessor de Pedro, esta pessoa está cometendo uma heresia. A apostasia é o repúdio total da fé cristã. E o cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos. Ou seja, se você não se sujeitar ao sumo pontífice, você está em cisma com a Igreja. E continua no cânon 753. Os bispos que se acham em comunhão com a cabeça e os membros do colégio, quer individualmente, quer reunidos nas conferências dos bispos, ou em concílios particulares, por exemplo, os sínodos, embora não gozem de infalibilidade no ensinamento, são autênticos doutores e mestres dos fiéis confiados a seus cuidados.
os fiéis estão obrigados a aderir com religioso obséquio de espírito a esse autêntico magistério de seus bispos. Isso cabe a você e seu bispo na sua diocese e ao bispo de Roma. E você pode ler também no cânon 1369 o seguinte: quem em público espetáculo ou reunião, ou em escrito publicamente divulgado, ou usando por outro modo dos meios de comunicação social, profere blasfêmia, ou ofende gravemente os bons costumes, ou contra a religião ou a igreja profere injúrias, ou excita o ódio ou o desprezo, seja punido com justa pena. Se você incitar o ódio, ou até mesmo o simples desprezo pela religião e a igreja, deve ser punido com a justa pena. Que infelizmente ele não é o Papa, gostaria que fosse um bom Papa. A gente também tem o direito de criticar, afinal ele tá lá vivendo do dinheiro que a gente paga do dízimo, das colaborações, por aí vai. Então é assim, um mau funcionário. Como você mesmo pode ver e constatar, esse tal professor Emílio da TV Nossa Senhora de Fátima, ele incorre nestes erros e ele automaticamente pode estar excomungado mesmo sem um decreto de um bispo ou do Papa. Isso também vale para o Olavo de Carvalho. Nós temos aqui o caso, o exemplo do padre Dornelles, padre entre aspas, porque ele realmente foi excomungado e ele gravou um vídeo até para mostrar a sentença de excomunhão que ele recebeu do bispo. A sentença, a declaração, todos podem ver. Infelizmente, muita gente tem confiado em pessoas como estes homens, como guias da sua opinião e da sua opção dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas estas pessoas não podem ser levadas em consideração por aqueles que são católicos de verdade, porque os católicos, eles devem seguir o sumo pontífice sucessor de Pedro, o Papa Francisco, neste momento. E também devem obediência aos bispos, que também são sucessores dos apóstolos. Se você não quer incorrer em excomunhão automática, não se coloque ao lado destas pessoas que declaram que o Papa Francisco não é o legítimo sucessor de Pedro. I don't know even if the Pope is a real Pope. E nós, que sabemos que ele não é Papa, que infelizmente ele não é o Papa, gostaria que fosse um bom Papa. E estes são apenas os exemplos dos mais famosos. Eles fazem isso publicamente. E existem aquelas pessoas que fazem no privado, no particular. Eles não falam publicamente que se posicionam contra o Papa Francisco, nem mesmo se posicionam diretamente contra os bispos, mas particularmente no privado, na sua vida privada, eles vivem já em excomunhão. Você não pode viver nas aparências, ser de um jeito para as outras pessoas, fingir que está em comunhão, que concorda com o Papa, e na sua vida particular não acreditar nisso de verdade. Por isso, reflita a maneira como você está ou não em comunhão com a igreja. Tome muito cuidado com estes gurus de internet que se dizem católicos, mas eles não são autênticos católicos. Confie na vontade de Jesus, que disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. E confie também na escolha de Jesus. Foi ele quem definiu o magistério da igreja e a sucessão apostólica. E nós devemos acreditar que esta é a vontade do Pai e que estamos realmente na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na Igreja Católica Apostólica Romana a verdadeira fé e a verdadeira comunhão com Jesus que vai nos levar à salvação definitiva. I don't know even if the Pope is a real Pope. E nós, que sabemos que ele não é Papa, que infelizmente ele não é o Papa, gostaria que fosse um bom Papa. Eu vou deixar outras referências e links na descrição desse vídeo e também duas sugestões de conteúdo para você assistir e entender um pouco mais sobre estas questões. É muito importante não se deixar enganar por estas pessoas, porque elas querem tirar você e muitas outras pessoas do caminho da fé, do caminho da igreja. Compartilhe esse vídeo, clica em gostei, inscreva-se no canal e mostre esse conteúdo para outras pessoas, para elas não serem mais enganadas. I don't know even if the Pope is a real Pope. E nós, que sabemos que ele não é Papa, A sentença, a declaração, todos podem ver. que infelizmente ele não é o Papa, gostaria que fosse um bom Papa. A gente também tem o direito de criticar, afinal ele tá lá vivendo do dinheiro que a gente paga do dízimo, das colaborações, por aí vai. Então é assim, um mau funcionário.